Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 10 de julho de 2022. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, que está nos assistindo neste instante. Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, vamos aos recadinhos de sempre. Nós estamos nas redes sociais e você pode nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista em Brodowski, também pelas nossas páginas no Instagram, no Facebook, e se precisar entrar em contato conosco, pode escrever pelo nosso WhatsApp, DDD 16 99461 1717. Lembrando que esse vídeo ele é tanto veiculado no nosso canal no YouTube quanto no nosso Face, e você pode nos acompanhar por ali, meditando na palavra do Senhor junto conosco. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre lições do bicho-papão. O que o bicho-papão pode nos ensinar? Mas, Gustavo, que bicho-papão que é esse? Nós vamos meditar sobre um monstro hoje. E ele está descrito lá em Jó 41, e nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, né? Jó 41, 1, versículo 22, versículo 25 e versículo 34, que dizem assim: Você consegue pescar com o anzol, o Leviatã, ou prender sua língua com uma corda? Tanta força reside em seu pescoço que o terror vai adiante dele. Quando ele se ergue, os poderosos se apavoram, fogem com medo dos seus golpes. Com desdém, olha todos os altivos, reina soberano sobre todos os orgulhosos. Antes de a gente meditar nesses textos que vai falar desse tal Leviatã, vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus que o Senhor nos abençoe e que o Senhor fale com poder sobre a nossa vida, Senhor Deus. Que o Senhor tome sobre nós este momento e nos instrua na tua palavra a partir desse texto de Jó, Pai. É isso que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esse texto vai falar desse ser, o Leviatã. E se você olhar bem para a gravura aí do lado do vídeo, né? Essa é a imagem, na verdade, a descrição desse monstro marítimo chamado Leviatã. Leviatã é um monstro que está ligado à mitologia lá do Oriente, incluindo Israel, né? E ele, por isso, ele é amplamente citado na Bíblia. Amplamente é muita coisa, né? Mas ele é citado na Bíblia em alguns pontos específicos, em Salmo, como o Salmo 104, aqui no texto de Jó. E aí o que acontece? Acontece que a descrição dele é de um monstro marinho enorme, muito parecido com um dragão, mas um dragão que vive no mar, né? E que ele é feroz, invencível, implacável. A descrição dele aqui nos versos 22, 25 e 34. O terror vai adiante dele, os poderosos se apavoram. Com desdém olha todos os altivos, reina soberano sobre todos os orgulhosos. O Leviatã é um ser terrível, o Leviatã é um ser poderoso, e eu não vou levar para discussão, não para agora, se o Leviatã é um ser imaginário no folclore semita, se ele existiu, se ele existe ainda hoje, isso eu não vou levar em consideração para a nossa reflexão aqui. Mas a gente precisa entender que é Deus, nesse texto, que está falando, e ele está descrevendo esse ser fantástico chamado, e terrível, né, chamado Leviatã, descrevendo a força, o poder, a invencibilidade dele, o quanto as pessoas são frágeis e fracas diante dele, que não existe ninguém, absolutamente ninguém, que poderia matá-lo, ou caçá-lo, ou feri-lo. Ele é tido como um ser terrível
e que gera terror e inspira terror, medo às pessoas e que é capaz de destruir as pessoas com uma facilidade descomunal. Então, nós estamos falando desse tipo de ser descrito, aí, muito bem descrito no texto de Jó, né, de Jó 41, e quando a gente está falando desse ser, desse monstro Leviatã, e a sua força, o seu poder, e como os poderosos se apavoram diante dele, e como ele é invencível, como o terror vai adiante dele, nós precisamos entender que muitas vezes nós nos deparamos com muitos leviatãs na nossa vida, né? Muitas crises, muitos problemas, muitas situações que fazem com que o terror vá adiante de nós, assim, no sentido, inclusive, de que a gente tem que lidar com os nossos medos, as nossas incertezas. Quais são os medos que você tem? Você tem medos? Acho que todo mundo aqui tem medos e temores, seja de uma coisa ou seja de outra, mas nós temos que lidar muitas vezes com medo, um medo crônico, né? Por exemplo, pessoas que têm medo de altura, por exemplo, e elas não importam quantas vezes elas têm que lidar com o medo, com a altura, elas vão lidar com muito medo com relação a isso. Mas também existe aquele medo mais pontual, que é, por exemplo, quando você é assaltado. E nesse momento a gente passa a temer, né? E a ter muito medo. O medo, por N motivos que a gente possa ter esses medos, o medo é um monstro terrível na nossa vida. E muitas vezes ele nos paralisa, muitas vezes ele nos apavora, muitas vezes o medo nos destrói. E muitas vezes o problema que acompanha o medo, ele é relativamente pequeno, mas o medo desse problema é muito maior do que o próprio problema em si. Isso nos faz sofrer e nos paralisar e nos afligir muito mais do que o próprio problema. Isso não quer dizer que as pessoas não tenham problemas grandes com medos grandes também, mas isso quer dizer que muitas vezes o medo toma uma proporção enorme na nossa vida e nos domina, nos governa, nos apavora, nos desestrutura e nos congela, inclusive. O medo é uma ferramenta poderosa. Muitas vezes, por conta dos problemas, por conta das situações que a gente vive na vida da gente, muitas vezes a gente lida com o medo e a gente se sente impotente diante do medo sem conseguir enfrentá-lo. Então, a gente tem que lidar durante a nossa vida, pelo menos de uma maneira simbólica, né, com vários leviatãs que vão levar até nós sentimentos de medo, de terror, de se sentir paralisado justamente pelo medo. Como podemos responder a isso? Precisamos nos perguntar quem pode com o Leviatã. O texto bíblico, na verdade, ele vai ser bem claro no seguinte sentido. Olha o verso 1. Você consegue pescar com um anzol o Leviatã ou prender sua língua com uma corda? É uma pergunta daquelas que a gente chama de pergunta retórica, ela já vem com a resposta, né? A gente tem que entender que esse texto é Deus perguntando para Jó. E Deus está perguntando para Jó, você consegue pescar o Leviatã? Prender ele com um anzol, amarrar a língua dele com uma corda? Ora, depois que se segue toda uma descrição terrível dele, a resposta é óbvia. Jó não conseguiria fazer isso. E nós também não conseguiríamos. Somos meros mortais, não conseguiríamos fazer isso diante da descrição do monstro terrível que é o Leviatã. Mas, também, quando Deus está falando isso para Jó, ele está colocando para Jó coisas que Jó não consegue fazer, mas que ele, Deus, consegue fazer com muita tranquilidade, por sinal. Então, o que é que Deus está falando para Jó nesse sentido? Ora, quem é que consegue dominar o Leviatã? Quem é que pode com o Leviatã?
Que homem que pode? Que mortal que pode? Nenhum, porque o Leviatã é muito poderoso e ninguém pode lidar com ele. Porém, está implícito nessa afirmação que Deus pode lidar com o Leviatã, e por essa razão, por mais forte e poderosa que essa criatura seja, ela não é mais poderosa do que o próprio Deus. Por mais que o terror vá adiante dele e que os poderosos se apavorem diante do Leviatã, Deus não treme diante do Leviatã, e o Leviatã não pode suplantar o Deus de todo o universo, todo poderoso, todo maravilhoso. Da mesma forma, quem é que pode, com as nossas crises, com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, com as nossas dúvidas e com o nosso terrível medo, quem é que pode? O poderoso Deus. E é o poderoso Deus que vai lidar com o seu medo, que vai lidar com as suas preocupações, que vai lidar com as suas angústias e que vai poder cuidar de você e vencer, obter vitória sobre esse medo, fazendo com que você herde essa vitória no poder de Cristo Jesus. Aliás, já digo para vocês, o pior Leviatã que nós tínhamos era a morte. Quem é que vai vencer a morte? Quem é que vai vencer, portanto, o preço do pecado? E então Jesus Cristo, o Filho de Deus, se achegou lá na cruz do Calvário. Parecia que ele era o derrotado. Parecia que aquela cruz iria consumi-lo, mas no terceiro dia da sua morte, morte de cruz, ele ressuscitou e ele venceu o pior dos Leviatãs, a morte. E por isso, ele entrega, através da fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus, ele entrega a vitória sobre todo e qualquer Leviatã. Então você não precisa mais viver com medo. Nem com medo da morte, nem com medo de nada. Você não precisa mais viver sob o terror do que for. Você não precisa ser dominado pelo terror, pela angústia, nem pelo medo. Por quê? Porque em Cristo Jesus, Deus venceu todas essas coisas. Deus venceu o medo. Deus venceu todos os leviatãs, todos os monstros terríveis que nos fazem tremer. Deus venceu cada um deles através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele é o poderoso. Ele é aquele que pode nos reacender a esperança e pode nos encher de paz. Paz diante de todo o medo, diante de todo o temor, e nos encher de ousadia, porque mesmo diante dos perigos, porque mesmo diante dos desafios que a vida nos traz e das crises que a vida nos traz, crises essas que vêm com o medo, acompanhadas do medo, e que nos fazem reagir às vezes de maneira tão tímida. Esse Deus pode nos encher de ousadia, esse Deus pode nos encher de sabedoria, esse Deus pode erguer a nossa cabeça e nos fazer seguir, mesmo diante dos piores momentos. E isso, meu querido, minha querida, isso não tem a ver com o quão corajoso você é, isso não tem a ver com o quão forte você é, isso não tem a ver com a sua capacidade de fazer a coisa acontecer. Isso tem a ver com quem Deus é e como Ele pode te ajudar. Por isso, enquanto eu estiver aqui orando por você, você aproveita para colocar os seus medos, aquilo que tem apertado o seu coração, angustiado o seu coração e os medos que têm angustiado o seu coração, coloca isso diante do Senhor Deus neste instante. Eu vou orar por você, porque o Deus com quem nós falamos é o Deus que trata de todos os leviatãs, que tem sob o seu controle todos os leviatãs e com ele todos os medos que podem nos afligir. Vamos orar? Pai querido, eu quero colocar e apresentar diante do Senhor os nossos medos que nos paralisam, os nossos medos que nos deixam angustiados e ansiosos, os nossos medos que muitas vezes fazem com que a gente viva de maneira tola e que fazem com que a gente se machuque e sofra mais do que poderíamos sofrer, Senhor Deus. Senhor, muitas vezes nós temos medo e somos açoitados pelos medos que a vida traz, os traumas que a vida traz, e nós queremos te pedir no nome do Senhor Jesus que o Senhor
Estenda a tua mão sobre nós, sobre o medo de cada um que está nos assistindo, os temores de cada um, aquilo que faz com que as pessoas estremeçam, chacoalhem e se desestruturem. Eu quero te pedir que o Senhor as tome nesse instante, que o Senhor as fortaleça, porque teu é o controle sobre todas as coisas, teu é o controle sobre tudo aquilo que nos mete medo. E nós te pedimos, portanto, a tua paz, a tua cura, a tua restauração. Nós te pedimos da tua ousadia, não por acreditar em nós mesmos, mas por crer em ti. Nós confiamos em ti e nós queremos te pedir que o Senhor derrame da tua paz sobre nós, nesse sentido, Pai. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, Pai amado. Amém. Amém, meus queridos, a semana está começando e por isso eu digo a vocês, vão ao longo dessa semana para serem bênção na vida das pessoas ao redor de vocês, caminhando de maneira ousada e corajosa na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês.